Ora, olá, oi, tiozão, é isso aí, chegou chegando. Nanda, minha querida, boa noite. Olá, Angélica, boa noite. Joselita, minha querida, boa noite. Oi, boa noite. Quem tá aqui? Radina, boa noite. Isso aí, chega chegando, deixando o coraçãozinho. Daniel, boa noite. Compartilhando. O tema de hoje eu vou trazer a atualização do caso Epstein, que tá dando o que falar. Até o príncipe foi preso hoje. O príncipe não, o irmão, né? E vou trazer como é que surgiu o dinheiro, como é que surgiu o trabalho, o emprego. E vou trazer uma surpresinha, porque senão não tem emoção. Gabriela, boa noite. Lucinéia, boa noite. Ah, e vou trazer também o caso do nosso querido Obama, né? Soltou que os ETs existem, sim. Agora já parou, já não é mais constipação, né? Agora é verdade. Mas eu vou explicar por que ele falou isso. Boa noite, boa noite. Chega chegando. Boa noite, José Aldério. Boa noite. Sim, muita coisa. Pipocando. Boa noite. Valdilene, boa noite. Olá. Gratidão, Joselita. Clarionor, boa noite. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. A pista de dança não está notificando as pessoas. Por quê? Porque os assuntos que eu estou trazendo nas lives são assuntos sensíveis para uma dança como a valsa, o tango. Então a pista de dança não está avisando. São temas sensíveis. Jeff, lá vem as teses? Você quis dizer lá vem as teses? Nossa, Dedlu, o que você acha? Responde você para mim. Você acha que o ET Bilu existe? O que você acha? Tiozão, tomara que esses ETs aparecem logo para a gente ter logo um reset geral nessa humanidade. Não vai ter, não. É, vai, né? A falsa flag? Vai. Pode ser que tenha, para poder ter um reset, né? Meu mundo, boa noite. Sueli Moraes, boa noite. Augustinho, boa noite. Fofi, Sherry, boa noite. Victor, boa noite. Mário Lima, boa noite. Matilda, boa noite. Boa noite, almas lindas. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live para ganhar força total para a Cavalaria Galáctica chegar chegando, porque a pista de dança não está avisando o pessoal. Ana Flowers, boa noite. Oráculo de Fênix, boa noite. Contatos Oliveira, boa noite. Boa noite. Tô dando um tempinho pro pessoal chegar, acabar de lavar as partes. Tiozão, me diz aí na sua opinião o que poderá acontecer se os ETs se mostrarem para nós. O povo vai surtar. Surta, porque vai desmontar muita narrativa, principalmente de dogmas. Eles vão surtar. Simples assim. Eu não sei se isso vai acontecer, não. Nesse tempo nosso aqui, o povo vai pirar na batatinha. Simples assim. Ana Glaucia, boa noite. Cel Van, boa noite. Beijo, Recife! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você não é fã deste canal maravilhoso, já torne-se fã, entendeu? Porque você vai receber um selo de superstar. Se você não me segue aqui, tem muita gente nova chegando hoje, principalmente hoje. Hoje foi dia de rajada. Pra quem não sabe, não viu o store, hoje foi dia de rajada, metralhada assim, ó. Tá, 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 tá. Já vou falar, calma aí. Calma aí que eu vou falar. Igor, meu querido, boa noite. Everton, boa noite. Igor, você colocou sua fotinha, Igor? Que lindo. Gostei. Oiê. Lucy, boa noite. Claudinei, boa noite.
É isso aí. Isso aí. Tiozão, ainda bem que já despertei para muita coisa. Se eles aparecem para mim, tá suave. Isso aí. Mas, ó, lembre-se que se for um pleiadiano em carne e osso bonito, é humano. Um beijo, Mato Grosso! Anne Lima, boa noite. Boa noite. Quem que tá falando aqui? A Lucy. Beijo, Lucy. Elaine, boa noite. É, Igor, gostei dessa foto. Ademir, The Dog, boa noite. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Para que mais pessoas cheguem até aqui a nossa live. Sim, porque a pista de dança não está entregando as lives, os vídeos, porque são assuntos sensíveis. Sensíveis. Todos nós, tiozão, somos ETs. Irene, boa noite. Márcia, boa noite. É isso aí. Flor, boa noite. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você não é fã deste canal, torne-se. Tiozão. Como assim todos? Todos somos sementes das estrelas. Todos somos. Estamos humanos, não somos humanos. Escolhemos viver a experiência de humano, essa consciência. Se eu ando fazendo projeção, Igor, não. Ultimamente eu ando muito cansada. Bom, todo mundo faz, né? Mas eu não tô lembrando, não tenho lembrança. Não tô tendo lembrança, tô muito cansada, extremamente cansada. Hoje, por exemplo, foi metralhada. Cláudia, boa noite. Luiz Neves, boa noite. Quem que tá falando aqui? Realmente não está, não está avisando, porque os assuntos são sensíveis. Expresso Shop, boa noite. Valdirene, boa noite. É isso aí. Se você não faz parte do nosso grupo do TE, que termina com GRAM, por que eu falo assim os nomes das outras plataformas? Porque as plataformas são ciumentas. Então, se você quer entrar lá no nosso grupo do TE, que termina com GRAM, o link está aqui na bio do canal, é só você clicar e entrar. Lá tem uma galera super legal, troca figurinha, tem material para você poder baixar, você pode deixar algumas perguntas lá, o pessoal responde, de vez em quando eu tô lá também para poder responder, então fique à vontade, entre no grupo, você vai conversar assuntos que nós estamos conversando aqui na live, outros assuntos também, claro, sempre com muito respeito, respeitando os coleguinhas, não tem problema, certo, pessoal? Antônio, boa noite, Maria Catijá, boa noite, isso aí, Júlio, boa noite, Elaine, boa noite, bom, deixa eu ver. Acho que deu tempo de ir. Enquanto eu vou dando os recadinhos, o pessoal vai chegando. E você que está chegando aí, já deixa o coraçãozinho, já compartilha essa live maravilhosa. Porque hoje vai ser tiro, porrada e bomba. Porque senão não tem graça. Tem que ser com emoção. E eu vou deixar a pitadinha pro final. Se prepare. Claro. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Eu vou dar uns recadinhos então. Você vai chegando aí, deixando o seu coraçãozinho. Compartilhando a live. Então, bora. Todo dia no canal tem vídeo. Hoje, e em específico, não subi nenhum vídeo para a plataforma, porque foi o dia de rajada forte. Então, mas todo dia tem vídeo às 12 horas, às 16 e às 19h30. Se algum desses vídeos não sair, é porque a pista de dança bloqueou. Eu não consigo subir certos vídeos aqui. Inclusive, eu tive que tirar as referências das descrições dos vídeos, porque tem nomes nas referências que a plataforma não aceita. Mas eu tenho referência de todos os vídeos, inclusive das lives que eu faço aqui. Eu não tiro nada da minha cabeça, é tudo pesquisa, viu? Então, se alguém quiser, é só me chamar no privado que eu passo todas. Inclusive, como eu vou tocar numa feridinha aqui, hoje eu vou citar 3 referências aqui na live, porque eu quero deixar registrado. Espiritualidade, Maria Marinete. Não sei, tu tá conversando com alguém? Nada do que eu trago aqui eu tiro da minha cabeça, viu, gente? Viu, pessoal? Nada. É tudo com base em pesquisa, eu tenho referências. Então, quando alguém diz que eu sou manipulada, que eu obedeço, que eu tenho obedecer à espiritualidade, seja lá quem for, é porque essa pessoa não tem embasamento nenhum. E eu tenho aqui referências de tudo, porque eu não tiro nada da minha cabeça, nada.
justamente para evitar esse tipo de conteúdo, para a gente poder ter um diálogo aberto, inteligente, né? Eu sou pautada em referências, antes de tudo, eu sou uma pesquisadora. Não vou trazer nada da minha cabeça. Certo? E não estou aqui para provar nada para ninguém e nem convencer. Que já pegaram esse discurso meu, reverteram e falaram que, não sei quem fala desse jeito. Não! Pelo amor de Deus, pense por si. Os livros estão aí. Inclusive, lá no grupo do TE, que termina com GRAM, tem vários livros lá para você estudar. Não acredita tudo em mim, não. Vai estudar. O que eu faço aqui é pegar, assim, por exemplo, 30 referências, que é no mínimo que eu utilizo para fazer uma live, até um vídeo, trago mastigado. Aliás, que nos vídeos, para quem não sabe a minha linguagem, vou explicar aqui. Eu uso nos vídeos a linguagem simbólica do que aquilo significa. É feito em cima de pesquisa, de referência. Eu não tiro nada da minha cabeça. Absolutamente nada. E não vou alimentar fantasia também. Viu? Muitos estrelosos alimentam fantasias. Eu não vou fazer isso com você. Certo, pessoal? Não vou alimentar fantasia de ninguém. Certo? Bom, então já falei dos vídeos que a gente tem aqui. Já falei do grupo do TEC Termino com GRAM. Quero agradecer os dois moderadores maravilhosos, Fabi e o Josias. Gratidão por esse apoio. Já quero deixar aqui meu agradecimento desde já. Vocês são incríveis. Gratidão, gratidão. Vocês seguram a rajada aí no chat. Hoje eu segurei a rajada de cá. Gratidão, meus queridos. Quero deixar também um beijo para os pequenos soberanos, pais, tios, avós, família inteira, tá vindo no meu privado, avisar, conversar comigo, que as crianças maravilhosas estão assistindo as lives, os vídeos. Um beijo enorme, pequenos soberanos. Isso sim é sinal de que a semente do novo humano está germinando. Vocês serão as pessoas que darão continuidade na nova terra, no projeto Nova Terra. Lembrando que é uma consciência que se constrói Nova Terra, nasce de dentro para fora. Tá bom? Então, quero deixar registrado aqui o meu beijo para vocês, pequenos soberanos. É isso aí. Tá. Legal. Bora lá. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Ó. Deixa eu dar um outro recadinho primeiro. Que as pessoas estão chegando, lavando as partes. Muita gente vive me perguntando como é que aumenta a frequência, como é que aumenta a frequência. Olha, é muito simples. Primeiro passo é a gente aumentar a vibração primeiro, que é o emocional. Você se desligar de pessoas tóxicas, porque isso sim acaba com qualquer emocional. Entendeu? Mas meu marido, minha família, não sei o quê. Se tem uma pessoa drenando a sua vida, você, não continua, meu Deus do céu. Fim de papo é que as pessoas não querem abandonar aquela pessoa por conveniência. E toda vez que a gente faz uma mudança, isso causa desconforto. Você vai ter que começar a vida do zero. E eu sempre falo que a gente trabalhar o desapego. A maior dificuldade nossa é trabalhar desapego de pessoas. De bens materiais é fácil, agora de pessoas é um problema. E é para isso, às vezes, que você tem que olhar. Escolha-se. Para que você vai ficar vivendo num relacionamento tóxico? Mas é minha cruz. Você que escolheu carregar essa cruz. Solta essa cruz, agradece, fulano, beleza, agradeço por tudo, mas eu tô, dando linha. Entendeu? Simples assim. Então, para aumentar a vibração, música boa, alimentação limpa, não fica comendo esse monte de embutido, essa alimentação ruim. Gratidão, Rosimeire, gratidão, Camis. Entendeu? Alimentação pura, se hidrate. Eu já falei aqui a importância da gente ter uma alimentação pura, a importância de você se hidratar, a importância de você ter uma imunidade blindada. Eu já falei aqui numa live específica mostrando por quê. Tudo que você come, gratidão, tudo que você come, a alimentação, ela influencia energeticamente nas suas células. Sim, e é comprovado cientificamente, não estou inventando. Certo? E aí, o que acontece? Além disso, meditar. Eu não consigo meditar. Fica em casa olhando para a parede lá 10 minutos. Pronto. Bota uma música clássica no celular longe, lá no cantinho, uma música baixa, clássica, fica olhando para a parede, refletindo na vida, nas coisas. Ou então vai para um parque, fica lá contemplando a natureza. Isso chama-se de meditação contemplativa. Fica lá olhando, observando. Eu gosto de fazer uma que chama meditação do chá. Faz uma xícara à noite. Uma xícara de chá de camomila, pega um caderninho, põe uma música clássica lá no canto e começa a registrar o seu dia. Não sei o que eu começo a falar. Começa registrando lá a sua manhã. Como é que foi? Meu café da manhã. Tomei café preto, pão com manteiga, não sei o que lá mais. Depois eu fui lavar louça, depois eu fui lavar roupa. Ou fui para trabalhar. Começa a registrar.
Só que isso tem que ser disciplina, fazer todo dia. Não é uma vez ou outra e achar que vai acontecer as coisas. Não é assim. É insistência, persistência, disciplina. Eu já falei que várias vezes eu fiquei 2 anos meditando direto. Podia ser o que for. Primeiro, as minhas práticas. Meditar. Respiração, para você poder ter uma meditação profunda ali, legal. Respiração profunda. E aí você vai meditar. Eu fiquei 2 anos fazendo isso. Podia ter o que for. É carnaval, é Natal, é Réveillon, é aniversário, não interessa. Velório, seja o que for. Primeiro meditar. Depois eu ia fazer o que eu tinha que fazer. É disciplina, tá? E aí, o que acontece? Você mantendo esses hábitos, exercício físico, alimentação limpa, hidratação, meditação, movimento, né, o seu corpo, porque o nosso corpo precisa de movimentar, por isso que eu falo da atividade física. Feito isso, o que a gente vai olhar? Para o seu organismo. Tem que melhorar o quê? Vamos melhorar a imunidade? E às vezes um cuidado que você tem que... Simples o cuidado. É você, por exemplo, fazer a suplementação de magnésio. O magnésio, ele age com 300... Presta atenção. Ele ativa na sua célula, a nível celular, 300 reações bioquímicas no seu corpo. É muita coisa. Além de participar na sua imunidade. Tem muita gente que sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental. E às vezes é só o básico pedindo atenção. Outra coisa, vitamina C. Eu sempre falo aqui, a vitamina C, a acerola verde, uma unidade, supre 800% da sua necessidade diária de vitamina C. Mas não é todo mundo que tem o pé de acerola em casa. O que faz então? Suplementa. Então, todos esses produtos que eu tô falando, magnésio, que é o trimagnésio, e a vitamina C, eu deixei pinado aqui na página do canal. Se você quiser adquirir, vai lá e confere para você poder fazer essa suplementação. É barato, não vai comprometer o seu orçamento e dá para suplementar e ajudar na sua imunidade. Uma outra coisa que eu coloquei lá no Insta, que termina com gram, @nainurasantos, é uma receita de chucrute de repolho, que tem as cepas, né, o probiótico natural, para você poder estar povoando aí o seu intestino de bactérias boas. Custa R$5, barato demais. É um repolho e sal, só isso, entendeu? Só isso. Uma colher no almoço, uma colher no jantar. Pronto. Um probiótico, se você for mandar manipular, ele está em torno de R$250 e não é todo mundo que tem condições de estar pagando um probiótico de qualidade. Faz o repolho. Vai ter todas as cepas? Não, mas vai ter as principais. Lactobacillus, por exemplo. Certo? Beleza. E se você está com a sua vida bagunçada aí, seu financeiro, relacionamento, está sem direção, não sabe o que você veio fazer aqui na vida, no planeta, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. É só me chamar aqui no privado ou lá no Insta, @nainurasantos. Porque aí eu faço uma leitura do seu campo, eu converso com a sua alma, para eu entender o que é que está acontecendo. Eu não sei meu propósito de vida. A gente faz a leitura energética para saber. Quer ver uma curiosidade? Quando eu faço a leitura energética, eu consigo ver se você é lemuriano ou atlântido. E aí, o que tem a ver isso com a sua vida? Tem muito a ver. Tem muito a ver com os seus dons. O que você tem aptidão? O lemuriano é uma coisa, uma linha, e os atlântidos são outra linha. Tá? Então, isso ajuda muito você a entender o que você tem que fazer. Porque muitas pessoas sabem o propósito e lutam contra. Falam, eu não quero isso aqui. Porque às vezes não dá dinheiro. A pessoa pensa isso. Aí luta contra. O problema, o que é? É você fazer o propósito primeiro com amor e dedicação. O financeiro é consequência daquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz com amor e dedicação, é claro que você vai colher frutos disso. Não interessa o quê? Seja vendendo água no semáforo. Se você está fazendo aquilo com amor e dedicação, você vai colher frutos bons. Entende? Não tem dessa. Certo? Legal. Bom, e aí eu quero te convidar, então, você, meu amigo, minha amiga que está daí, do outro lado, tem muita gente nova chegando no canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Nai, então, vamos lá. E hoje eu quero fazer uma reflexão, quero te convidar a fazer uma reflexão. Não para concordar comigo, não para mudar a crença de ninguém e não para convencer ninguém de nada. Eu não estou aqui para isso, para te convencer de nada, absolutamente de nada. Quando a gente olha para a figura de Jesus e Buda, a mensagem deles nunca foi quem está errado, quem é superior ou inferior, quem vai ser salvo ou condenado. Eles nunca falaram isso, a mensagem deles nunca foi essa. Jesus não veio para fundar uma religião, não veio para fundar e criar igreja, dogma, hierarquia, medo, culpa, obediência cega. Ele veio para falar de 3 coisas. A primeira, despertar da consciência. Quando ele dizia, quem tem olhos, ouça, o reino de Deus está dentro de vós, conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava dizendo, acordem,
Parem de viver no automático do ego. O tal ego. Da lei extrema do medo. Porque sim, as pessoas têm muito medo. E isso é linguagem iniciática, não moralista. Segunda coisa que ele vem ensinar: amor e compaixão como tecnologia espiritual. Não amor romântico, não amor passivo, amor como ampliação de consciência, capacidade de ver o outro sem reduzir, suspensão de julgamento automático, porque o humano ama julgar. O que é isso, gente? E o interessante é que quem julga mesmo, que eu percebi hoje, depois de tantas rajadas, é quem fala de amor, de Jesus, de Deus. Interessante isso, né? Então, e Jesus, ele não condenava, mas também não compactuava. Terceira coisa que ele veio falar: desmonte do sistema mental da época. Ele batia de frente com fariseus, os donos da verdade. E vou falar mais uma vez aqui: ninguém tem certeza absoluta de nada, não. E desconfio de alguém que disser que tem a verdade absoluta, tá? Quem mais ele bateu de frente? Legalistas, moralistas, espiritualidade performática. Sim, naquela época também tinha. E sabe o que aconteceu? O sistema reagiu, a massa, a população não entendeu nada e transformaram a mensagem viva em doutrina morta. Exatamente como hoje. E Jesus não veio salvar o mundo. Ele veio mostrar um caminho. Quem quis, seguiu. Quem não quis, crucificou. E sabe do que mais? Nada mudou desde então. Continua tudo igual. A diferença é que hoje a cruz virou comentário, o chicote virou ironia e o apedrejamento virou algoritmo. Ou seja, muitas pessoas preferem crucificar, apedrejar e chicotear. Mas mesmo assim, alguns escolheram continuar ouvindo. A mensagem sempre foi consciência de Jesus. Sobre amor, sobre compaixão, sobre aprender a dar um passo para o lado, observar, refletir, sentir antes de atacar, antes de julgar, antes de reagir. O ser humano tentou transformar ensinamento vivo em verdade absoluta, em dogma, em disputa. E talvez aí esteja o grande mal-entendido. E eu não estou aqui para dizer que tenho a verdade absoluta. Ninguém tem. Ninguém. É por isso que eu falo, eu desconfio profundamente em quem diz que tem verdade absoluta. E o que eu faço aqui é abrir perguntas. Porque quando a consciência desperta, ela não impõe, ela escuta. Não sei se vocês perceberam. Nos vídeos, eu coloco o meu nome e do lado eu coloco a aprendiz. Foi um dos arquétipos que eu assumi desde quando eu abri o canal. Sabe por quê? Todos nós estamos aqui para aprender, ninguém sabe de nada. Ninguém tem verdade absoluta. E eu estou disposta a aprender ainda. Por isso que eu me considero uma aprendiz. Ninguém é mestre de nada. Tá? Então, se algo aqui no canal não ressoa com você, tá tudo bem. Dê o passo pro lado. Sabe? Leve o que fazer sentido para você. O resto, você deixa passar. Amor e compaixão não são o concordo com tudo. É escolher não transformar diferença em guerra. Eu não estou aqui para debater ideias com ninguém, não quero convencer ninguém. As coisas que eu não vou nem falar ensinamento. As coisas que eu trago aqui foram anos de estudo, de mergulho profundo. Eu trago mastigado para talvez te ajudar aí do outro lado. Mas eu não quero te convencer. E por isso que eu falo, pense por si. Os livros estão aí. Inclusive lá no grupo do Té, que termina com Gran, o link está aqui na bio do canal, tem livro lá. Comece pela base, estrutura. Estude primeiro os livros de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos. Depois você vai para os outros livros. Certo? Não. Pense por si. Tá? E por que hoje as pessoas estão tão inflamadas, polarizadas e agressivas? Sim. Porque a maioria das pessoas não quer a verdade. Quer segurança psicológica. E essa segurança vem de pertencer a um grupo, defender uma narrativa, ter certeza de que está do lado certo. Quando alguém, como eu, aparece questionando, ampliando, tirando o chão das certezas, isso gera ameaça ao ego, não curiosidade. E ego ameaçado reage como? Atacando,
ridicularizando, tentando me enquadrar dentro de caixinhas, tentando me calar e não vão. E não é maldade dessas pessoas, é imaturidade de consciência. São crianças. Uhum. São crianças. Uma consciência adulta é aquela que, quando desperta, sabe que não sabe tudo. Escuta antes de julgar, sustenta o desconforto da dúvida. Quem não desperta, reage, polariza, precisa vencer a discussão. Confunde opinião com verdade absoluta. O problema não é ignorância, o problema é a ignorância que acha sábia demais. A maioria dessas consciências imaturas está em estágio diferente. Tem quem ainda precisa de caixinha, quem precisa de rótulo, quem precisa do inimigo, quem precisa da verdade pronta, quem precisa de lados. E tá tudo bem. Cada um desperta quando a dor, a vida ou a maturidade permite. E por que eu estou dizendo tudo isso agora? Porque eu quero compartilhar uma coisa com vocês que vem acontecendo nas últimas 24 horas. Eu já deixei claro aqui que eu recebo quase todo dia ameaças. Quase todo dia. Então, talvez alguns de vocês viram que um vídeo meu sobre a figura de Lúcifer viralizou. E com a viralização, veio uma enxurrada de pessoas novas e também uma enxurrada de ataques e comentários pesados. Pesados. Eu queria dizer com todo o amor que eu recebo, tudo isso com paz. Porque eu já sabia, lá em novembro, quando eu criei o primeiro vídeo falando do Manifesto do Avatar, que essas coisas iam acontecer. E sabe por quê? Nem todo mundo está pronto para essa conversa que a gente tem aqui no canal. A maioria das pessoas ainda vive em um mundo binário, de certo ou errado, bem ou mal, preto no branco. Elas foram ensinadas a ter medo de questionar. E quando alguém acende uma lanterna em um lugar escuro, a primeira reação é de quem está no escuro, é fechar os olhos e gritar, espernear. E eu não vim para falar para massas que buscam apenas confirmação para os seus medos. Eu vim falar para os buscadores, para as almas que sentem que existe algo além do que nos contaram. E eu entendo o xingamento, entendo o medo e abençoo cada pessoa que passou por aqui para deixar uma palavra negativa, porque no fundo elas também estão buscando algo que ainda nem sabe o que é. Aos novos irmãos que chegaram aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Aos que já estão comigo na jornada, prestem atenção. Gratidão pela sustentação do campo. Esse canal é um filtro de frequência. Só fica aqui quem ressoa. Só fica aqui quem tem coragem de olhar para a verdade sem lentes de julgamento. Se você está aqui hoje, é porque a sua alma está pronta para sair da dualidade e entrar na consciência. Então, vamos deixar o barulho lá fora e focar na nossa luz aqui dentro, porque hoje o banquete do conhecimento vai ser profundo. Bora? Antes de eu entrar no tema então principal, chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Já vou começar o tema principal, chega chegando. Cadê? Douglas, boa noite. Eu falei boa noite. Kitnetes, boa noite, minha querida. Ale Moura, Lauro, boa noite. Maria Cida, boa noite. Maria Cida, minha querida, boa noite. Lauro, boa noite. Ariane, boa noite. Certo, tudo bem, tudo bem. Luna, boa noite. Kelly, boa noite. Pati, boa noite. Sandra, boa noite. Tá bom, Lauro, nós já entendemos. Tatiane, boa noite. Boa noite. Poucos vão entender os vídeos que eu coloco aqui. Eu sei que muitos dos que já estão me acompanhando aqui há um tempo compreendem a linguagem que eu tenho nos vídeos. Não é superficial, não é raso, é profundo. E quem já está me acompanhando aqui já há um tempinho, entende. Entende, viu? Eu estou preparando essas consciências para assuntos mais profundos que nós vamos entrar. Tatiana,
Você está falando isso para mim, Tatiana? Fisioterapeuta, boa noite. Zineide, boa noite. Boa noite. Ana, boa noite. Stephanie, boa noite. Gratidão, Josias. Bora, vamos conversar então? Vamos lá? É o seguinte, o assunto é tão sério que parece que virou roteiro de filme. Exatamente isso. Mas a realidade é nua e crua agora em 2026. Apertem os cintos, porque o fio da meada começa agora. De acordo com atualizações bombásticas das últimas horas, o escândalo de Epstein acaba de subir mais um degrau na pirâmide do poder. Segundo informações que circulam na imprensa internacional e portais como o Daily Mail e o Reuters, as investigações sobre a rede de exploração atingiram um ponto de ruptura. Exatamente. O foco agora está totalmente voltado para o Reino Unido. Sim, circulam fortes relatos de que um cerco se fechou para o príncipe Andrew. O irmão do rei Charles. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas eu não estou falando que temos inflamadinho aqui ainda? Os moderadores que seguram o rojão aí agora no chat. Eu já segurei o dia inteiro. Bom, então, conforme novos documentos declarados pela Justiça, as acusações são gravíssimas e envolvem o uso de propriedade reais para fins que a gente nem ousa descrever, sem sentir um aperto no coração. Meus amores, o que estamos vendo é a queda dos intocáveis. A justiça terrena pode tardar. Pode tardar. Mas em 2026, com a frequência do planeta subindo, não há mais tapete que consiga esconder tanta sujeira, tanta podridão. E enquanto o esgoto transborda aqui embaixo, eles tentam se distrair olhando para cima. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. De acordo com declarações recentes, Obama, nosso querido ex-presidente dos States, voltaram, né, a viralizar com força após novas confirmações oficiais, que ele diz a existência de UAPs, fenômenos anômalos, não identificados. Ele que falou isso, Obama. Não é mais teoria da constipação. É um fato admitido pelo alto escalão, segundo o próprio Obama em entrevista ao programa The Late Show, e reforçado por relatórios do Pentágono. Existem objetos nos céus que a nossa tecnologia atual simplesmente não consegue explicar ou alcançar. Mas, vamos lá no mas. Eu já falei que isso é tudo humano, né? Distração, o que é for físico, nave física, ET físico, é humano. Mas por que Obama veio falar de ET agora? Por quê? Por quê? Segundo a visão do novo humano, essa é a estratégia clássica da distração. Eles usam o extraordinário para abafar o podre. Eles admitem a presença externa para que você não foque na corrupção interna. Eles querem que você tenha medo de uma invasão alien para aceitar um controle global, enquanto os verdadeiros predadores estão aqui, de terno, gravata, coroa, bem aqui na nossa frente. Certo? Então, fiquem espertos. A verdade está vindo de todos os lados. E hoje, nós vamos aprender a conectar esses pontos para que ninguém mais te faça de bobo, otário. É por isso que eu trago esses assuntos aqui. Para a gente estar inteirado, para a gente entender por que a gente é feito de besta. Certo? Então, dando continuidade no nosso fio da meada, a pergunta que não quer calar. Por que Obama foi o escolhido para ser o garoto propaganda da revelação dos ETs? Por quê? De acordo, tem uma explicação, você achou que não? De acordo com analistas de comunicação estratégica, o carisma de Obama é usado como ferramenta de validação para temas que a elite quer que a massa aceite sem resistência. Segundo documentos de institutos de pesquisa como o Brookings Institutional, existe um protocolo para a gestão de grandes descobertas. Eles sabem que, se um líder visto como progressista e confiável diz a existência que existem objetos nos céus, a população para de questionar. A veracidade começa a focar no medo. E é aqui que entra o perigo. A falsa flag.
conforme alertado por especialistas em exopolítica e dissidência de inteligência, como o falecido Dr. Stephen Green, assim fala, né? O plano final sempre seria criar uma ameaça externa fictícia. De acordo com essas fontes, o sistema está preparando um espetáculo, presta atenção, um espetáculo tecnológico, usando hologramas, drones avançados, para convencer do quê? De que a gente precisa de uma governança global para nos proteger no espaço. Exatamente. Eles admitem que os ETs existem, mas não te contam que os verdadeiros irmãos estelares não precisam de naves metálicas para nos contatar. O que eles estão preparando é um show de luzes para justificar a cadernetinha de anotação 2030. Exatamente. Viu? Segundo o Fórum Econômico Mundial, um mundo em crise, seja por vírus, ou por ET, ou por clima, é um ambiente perfeito para o grande reset. Sim. E na visão do novo humano, nós não caímos mais nesse teatro. Eles admitem os ETs porque não conseguem mais esconder a luz que está chegando. Então, eles tentam sequestrar a narrativa. Eles querem que você olhe para o céu com medo, para que não perceba a verdadeira liberdade já nasceu dentro de você. Se a revelação vem do sistema, ou se ela vem etiquetada, embalada, a sua liberdade não tem preço. Mas aqui a gente faz o quê? Prefere a verdade que liberta, não a que controla. Simples assim. Certo? Toma uma aguinha. Para você que chegou agora, chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora! Bora! Deixe seu coraçãozinho. Compartilha esta live. Se você não é fã deste canal, torne-se fã deste canal maravilhoso. Dan, boa noite. Tatiana, boa noite. Boa noite. José, boa noite. Michele, boa noite. José Ricardo, boa noite. Nelly, boa noite. Dagmar, boa noite. Bora, deixa seu coraçãozinho. Sim, Lulu, você tá certa. Para distrair mesmo. Tirar o foco do Epstein. Boa noite, José Ricardo. Adriana, boa noite. Antônio, boa noite. Jário, boa noite. É isso aí. Aí, a Lulu já tá pensando, ó, tá vendo? Ela disse, eu pensei logo no que você disse quando vi essa do ET do Obama. Exatamente, tá vendo? Você já tá caminhando sozinha, já tá entendendo o jogo como é que é. Viu, Lulu? Parabéns, é isso aí. É ler nas entrelinhas. Eles querem enfiar umas coisas na garganta da gente, mas a gente que tá aqui, a gente é mais esperto. Quem chegou? Josiane, boa noite. Boa noite. Eu vou entrar nos temas ainda impactantes. Lulu, o ZT físico, bonito, pleiadiano, não. Carne ou sangue, não existe, mas os dimensionais existem sim. Mas não tem corpo físico. Isso. Eles querem convencer a gente que tem um ET ali, carne e osso, mas não tem essa biologia que é humana. É isso aí. Josiane, nós começamos, eu vou entrar no assunto polêmico agora. Até agora eu trouxe só do Obama, falando do ET, do caso do Epstein, que o irmão do príncipe, quer dizer, o príncipe, né? Ele é príncipe, né? Eu achei que ele não fosse príncipe. O príncipe, irmão do rei Charles, foi preso, acusado de ET, de pequeninos. Isso, kitnets também não. Não, Josiane, fica aqui, você vai se surpreender. Vai ser tiro, porrada e bomba agora. Antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu ver se já é. Peraí. Peraí. Eu já quero deixar claro aqui, registrado na live. O apelido carinhoso que me deram por aí é satanista comunista. Por quê? Porque eu não tenho lados.
Porque eu não tenho caixinhas. Porque eu uso preto. Porque eu não sou gratiluz e fico fantasiando, enganando as pessoas. Viu? Por isso. Meu apelido fofo que me deram. Satanista comunista. Então, eu quero deixar registrado aqui que eu não tenho lados. Os dois lados jogam no mesmo time. Há muitos anos eu parei com essa palhaçada, até eu entender o que estava acontecendo. Mas um dia, você que defende, meu amigo, minha amiga, que defende um lado, uma hora a ficha vai cair também. Espera que vai acontecer. Talvez hoje eu já desmonto um castelinho na sua cabeça. Ó, e aqui eu tô trazendo baseado em referências, não é nada da minha cabeça. Nada, 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 nada. Viu? Nada da minha cabeça, nada. Inclusive, uma feridinha que eu vou tocar aqui, eu trouxe a referência que eu quero falar aqui agora, a referência, pá. Porque quem quiser já sai da live e já vai pesquisar. Tô nem aí, vou jogar a bomba e sair correndo. Tô nem aí. Então, é o seguinte. Agora que a gente já, então, limpou o campo de visão sobre as notícias do dia de hoje, eu quero fazer um convite para você olhar agora para trás. Vamos entender como a nossa liberdade foi, aos poucos, trocada por segurança e por um pedaço de papel que chamamos hoje de dinheiro. Você sabia que o dinheiro foi inventado? Hã? Você sabia? Hoje nós vamos conhecer a história, como é que o dinheiro foi inventado e por quê? Por quê? Muitas vezes a gente se sente cansado, não é? Gratidão. Vibrando na sobrevivência, sentindo que a vida é apenas pagar boleto, esperar na fila, esperar o final de semana, não é? Você não se sente cansado assim? Cansado, cansado. Só tá na segunda-feira já pensando no sábado. E a vida parece que é só pagar boleto. Mas você já se perguntou como foi que chegamos aqui? De acordo com a antropologia econômica, nem sempre foi assim. No início, o que mandava era o escambo, ou seja, a troca direta. Se eu tinha maçãs e você tinha trigo, a gente trocava o valor real pelo real. Simples. Era uma troca de vida, de energia, olho no olho. Era assim que funcionava. Mas o sistema percebeu que o escambo era livre demais. Não, vamos dificultar isso aqui. Era difícil de controlar, difícil de taxar. E principalmente, difícil de centralizar. Segundo historiadores do sistema financeiro, a introdução da moeda não foi apenas para facilitar o comércio, não. Foi o primeiro passo para criar um intermediário entre você e a sua subsistência. Conforme a visão do novo humano, esse foi o momento em que a Matrix começou a ser desenhada. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta de troca e passou a ser uma ferramenta de medida de valor humano. O seu valor deixou de ser quem é você e passou a ser quanto de moeda você consegue acumular. Reparem o seguinte, ali nasceu a semente da ansiedade. Ali a gente parou de olhar para a abundância da terra e passamos a olhar para o que faltava no bolso. O medo da escassez não foi um acidente, foi um design. E hoje, em 2026, a gente ainda carrega esse trauma ancestral de achar que sem intermediário do sistema, a gente não sobrevive. Mas eu estou aqui para te lembrar uma coisa, a vida sustenta a vida. O sistema é que precisa de você e não o contrário. Certo? Então, agora nós vamos falar sobre a tal palavra trabalho. Porque ele também foi inventado. Vocês sabiam que a palavra, ela carrega uma energia pesadíssima desde o berço. De acordo com a etimologia, a palavra trabalho vem do latim tripalium. E sabe o que significa tripalium? Tripalium, ou tripalium? Era um instrumento de tortura feito de 3 paus, usado para imobilizar animais e pessoas. Segundo historiadores, durante séculos, o trabalhar era visto como algo degradante, algo destinado apenas aos escravos e aos que não tinham posses. Os nobres e filósofos da antiguidade acreditavam que o ser humano deveria se dedicar ao pensamento, à arte, à política. Mas aí, o sistema mudou a narrativa conforme a transição da Idade Média para a moderna. Eles precisavam transformar essa tortura em algo nobre, para que a gente aceitasse ser explorado voluntariamente. O trabalho deixou de ser ação de transformar a natureza para seu sustento. Como, por exemplo, o artesão que fazia o seu próprio sapato e começou a se tornar um fardo. Segundo a visão do novo humano, foi aqui
que a Matrix deu um nó na nossa cabeça. Eles separaram o fazer do ser. Antes você era um tecelão, porque sabia criar o tecido. Depois passou a ser apenas alguém que trabalha para ganhar o direito de viver. A gente passou a parar de criar para a vida e passou a vender a nossa própria força vital em troca de sobrevivência. Sabe aquele cansaço que não passa nem dormindo? Nem o final de semana inteiro? Pois é. De acordo com analistas de psicologia transpessoal, é porque a sua alma sabe que o seu esforço não está gerando algo significativo. Está gerando... Peraí. Vamos fazer um joguinho aqui. Calma aí. Para você que chegou agora, deixa seu coraçãozinho. Já me segue nas outras plataformas. Construindo o Novo Humano. Peraí. Voltei. Então tá. Então sabe aquele cansaço que não passa, mesmo dormindo, mesmo no final de semana inteirinho? Então, de acordo com analistas da psicologia transpessoal, é porque sua alma sabe que seu esforço não está gerando nada significativo. Está apenas alimentando uma engrenagem que não é sua. O trabalho, no formato que conhecemos hoje, nasceu para nos manter ocupado demais, para pensar de menos e cansar demais, e para não despertar. Você não tem tempo de nada? Tem? Eu fico pensando nessas pessoas que trabalham nos grandes centros. Fico pensando. Acorda às vezes 3, 4 horas da manhã, sai de casa, vai trabalhar, às vezes pega 2, 3, 4, 5 ônibus, trabalha o dia todo, volta 8, 9 horas da noite. Essa pessoa não vive. Simples assim. Ela sobrevive. Para mim, eu vejo essas pessoas respirando de aparelhos. Simples assim. Ah, mas eu trabalho, eu preciso de trabalho. Vem pro interior, tem um monte de emprego aqui. Qualidade de vida. Se escolha. Qualidade de vida. Ah, mas eu vou ter que mudar. Muda. Vai ser difícil mesmo. Mas você vai encontrar muitas ajudas no interior para te dar um suporte até você poder se reerguer. É planejamento. Planejamento. Se planeja aí durante um ano, por exemplo. Saia desse caos. Eu fico pensando, se 1/3 dessas pessoas sair do grande centro, vai ser um rebuliço. Vai dar trabalho. Eu ia adorar ver isso. Então, e aí? Se o trabalho virou tortura e a revolução industrial trouxe as máquinas, faltava uma peça para a Matrix ser completa. Como convencer o ser humano a aceitar uma vida de repetição sem reclamar? A resposta veio daquele país do bigó, né? Sabe aquele país, né? Não vou ficar falando que de repente, sei lá. Lá do século XVIII, com o chamado sistema prussiano. Aqui é a forma de domar os bichinhos. De acordo com historiadores da educação, após uma derrota militar humilhante para Napoleão, o reino da Prússia decidiu que precisava de soldados e trabalhadores que não questionassem ordens. Eles criaram o primeiro sistema da escola pública, obrigatória no mundo todo. Mas não se enganem, meus amores. O objetivo não era despertar gênios ou artistas. Segundo diretrizes da época, o foco era criar cidadãos dóceis, previsíveis e disciplinados. Reparem no que a gente herdou desse modelo e o que dura até hoje em 2026. As fileiras de carteiras, um atrás do outro, para que você olhe apenas para a nuca do colega e para a autoridade na frente. O sinal sonoro, o sino que toca para você comer, para você sair, para você voltar. É o adestramento para o relógio de ponto da fábrica. Lembrando mais uma vez, não tirei da minha cabeça, tá? Então, e aí veio a fragmentação do saber. Uma aula de matemática, uma aula de história, para que a sua mente não consiga conectar os pontos e entender o quadro geral. Conforme a visão do novo humano, a escola prussiana foi o grande filtro da criatividade. Eles nos ensinaram que ser bom é ser obediente. Eles trocaram a nossa curiosidade natural pela busca de uma nota, que nada mais é do que o ensaio para o bônus ou para o salário do final do mês. Vocês estão entendendo? É a partir desse modelo de escola prussiana que a gente é adestrado para ser um bom trabalhador. É isso? Estão entendendo? O sistema não queria que você pensasse fora da caixa. Ele queria que você fosse a peça perfeita dentro dela. Segundo analistas críticos, fomos condicionados a acreditar que a vida é um currículo para ser preenchido e não uma experiência para ser vivida. Percebem como Matrix não nos prende por correntes de ferro, mas por hábitos mentais que começaram lá atrás, no seu jardim de infância? É isso. Aí muitas pessoas falam assim, estamos presos. A gente está preso num sistema que foi criado para adestrar a gente.
E agora, a gente chega num ponto da virada da história, a Revolução Industrial e o sistema prussiano. Então, se o sistema prussiano formatou a nossa mente, as fábricas dos séculos 18 e 19 formataram o nosso corpo, foi aqui que a matriz se tornou física e barulhenta. De acordo com a história econômica, antes das máquinas a vapor, o ser humano trabalhava conforme a luz do sol e das estações do ano. Havia pausas, havia ritmo da vida. Mas com a Revolução Industrial, o tempo passou a pertencer ao patrão. Segundo historiadores, foi nessa época que o relógio do pulso se tornou popular. Não para nos dar liberdade, mas para nos dar horário de entrada e de saída. Pensem comigo. Pela primeira vez, o homem foi obrigado a competir com a máquina. Conforme os registros das primeiras fábricas têxteis na Inglaterra, as jornadas chegavam a 16 horas por dia. Pensa nisso. E tem quem defende essa ideia, viu? Você concorda com isso? Você trabalhar 16 horas por dia, 12 horas por dia? A pessoa simplesmente sobrevive, ela não vive. Homens, mulheres, até pequeninos, eram tratados como peças descartáveis. Segundo a visão do novo humano, foi aí o início da era da produtividade tóxica. O sistema nos convenceu de que tempo é dinheiro. Mas a verdade, meus amores, é que tempo é vida. E dinheiro nenhum compra um minuto da sua vida, nenhum. Foi aqui que o trabalho deixou de ter rosto. O artesão que via o sapato pronto e sentia orgulho foi substituído pelo operário que aperta o mesmo botão, o mesmo parafuso o dia inteiro e nem sabe o que é que está fazendo. De acordo com o sociólogos no caso, são vários, né? Isso gerou o que a gente chama de alienação. A gente se desconectou do fruto do nosso esforço. E por que eu estou te contando isso agora em 2026? Hã? Toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Eu não cheguei ainda no ponto bomba. Toma uma aguinha. Bora. Bora. Para você que chegou agora, deixe seu coraçãozinho, compartilha a live. A pista de dança não está entregando a live para os coleguinhas, para te dar força total para a Cavalaria Galáctica chegar chegando, botando terror no algoritmo. Eu quero agradecer você, minha amiga, meu amigo, que já vem me acompanhando. Gratidão, vocês sustentam o campo. Gratidão. Para você que não me segue nas outras plataformas, é Construindo o Novo Humano. Lá naquela plataforma que começa com Y e termina com Tube. Pois é, 8 horas em pé, meu Deus do céu. Ah, esse aí mesmo, Tatiana, esse país. Me segue nas outras plataformas, na Y que termina com Tube, Construindo o Novo Humano. Lá no Insta, que termina com Gran, @Nainura Santos, ou também o Construindo o Novo Humano. Se você quiser entrar no nosso grupo do Tech Termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. Certo? Lá tem uma galera super incrível, você pode trocar figurinhas. Viu, com os colegas, tem material para você poder baixar, para ajudar no seu despertar da consciência. Certo? Então, e por que eu estou falando desse negócio da origem do dinheiro? Por que eu estou falando desse negócio da origem do trabalho? Por que a cadernetinha de anotação? Ai, 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 vai começar, hein? Vai começar. Vai começar. Olha, meu amigo, minha amiga, você que ainda tem lado, está preso na caixinha, copo vazio, mente aberta. Eu não estou aqui para impor verdades em ninguém. Pense por si. Tá bom? Começa a questionar. Então, vamos lá. Por que eu estou trazendo esse assunto da origem do dinheiro e do trabalho agora em 2026? Porque a Agendinha 2030 é a Revolução Industrial 4.0. Sim, exatamente isso. Se antes eles queriam o seu corpo na fábrica, agora eles querem a sua mente na nuvem. Eles querem que você seja produtivo 24 horas, conectado, vigiado e sem nada que seja realmente seu. Mas, quando a gente entende como a armadilha foi montada, a gente para de cair nela. A engrenagem só gira se você for o combustível. E o novo humano escolheu não ser mais carvão dessa caldeira. Viu? E antes de eu começar a cutucar a feridinha, eu vou explicar uma coisa. Para vocês não confundirem as bolas. Existe uma diferença brutal, preste atenção na palavrinha,
comunismo clássico e o neocomunismo das elites. Estamos aqui na sala de aula, vamos estudar, tá? Vamos lá. O comunismo clássico do século XX, a ideia era que o povo tomasse as fábricas e o governo controlasse tudo para dividir o pão. No papel, parecia igualdade. Na prática, gerou ditadura e pobreza, porque tirava a liberdade individual em nome de um coletivo que nunca chegava lá. O neocomunismo das elites, esse é muito mais perigoso porque ele é tecnológico. Ele não quer acabar com as grandes empresas, BlackRock, Google, Amazon e por aí vai. Ele quer que essas empresas, junto com o GO, controlem a sua vida. Exatamente isso. No comunismo antigo, você não tinha nada, porque o Estado era dono de tudo. No neocomunismo, você não terá nada, porque você vai alugar tudo que precisa da mão deles. É o controle total através da tecnologia, do crédito social e das moedas digitais, como o Drex. É um sistema onde você é livre para consumir o que eles permitem, desde que você se comporte bonitinho conforme as regras de sustentabilidade e do bem comum que eles definiram. Eles não querem dividir a riqueza deles com você. Eles querem que você se sinta feliz sendo dependente deles. Agora, pensa comigo. Vamos conectar todos os pontos. Nós vimos como o trabalho e o dinheiro foram desenhados para nos cansar. Muito bem. Mas o que acontece quando esse sistema de consumo desenfreado começa a dar sinais de cansaço? A elite não entra em pânico. Ela se reinventa. E o nome dessa reinvenção é cadernetinha de anotação 2030. Não posso falar aqui. Começa com A e termina com DA. Certo? De acordo com documentos oficiais, dá 3 letrinhas, O de ovelha, N de navio, U de urubu. A cadernetinha de anotação 2030 é apresentada como um plano para salvar o planeta, acabar com a fome e trazer igualdade. Parece lindo, não é mesmo? Quem seria contra acabar com a pobreza? Quem seria contra? Ninguém. Todo mundo gostaria que a pobreza acabasse mesmo. Mas o segredo, meus amores, não está nos objetivos, está nos meios para chegar lá. Segundo as diretrizes do Fórum Econômico Mundial, liderado por Klaus Schwab, estamos entrando na era do grande reset. Sim. É aqui que surge aquela frase que ficou famosa e que muita gente acha que é brincadeirinha. Você não terá nada e será feliz. Essa é uma frase verdadeira. Conforme analistas críticos de geopolítica, isso é o que chamamos de neocomunismo das elites. Diferente do comunismo antigo, que vinha de baixo para cima, este vem de cima para baixo. Segundo a visão do novo humano, eles não querem estatizar as empresas. As elites são as empresas. Certo? O que eles querem é estatizar a sua vida. Eles querem trocar o conceito de posse pelo conceito de acesso. Você não vai ter carro, mas vai pagar um para usar. Você não vai ter casa, mas vai morar em um espaço alugado em uma cidade de 15 minutos. De acordo com os críticos do Global, que termina com ismo, essa felicidade que eles prometem é a felicidade da dependência total. No momento em que você não possui nada, você não tem mais autonomia. Você se torna um inquilino perpétuo do sistema. Não é lindo isso? Eles usam a sustentabilidade como a desculpa perfeita para limitar o seu consumo, enquanto eles continuam voando de jato particular. É o controle total disfarçado de proteção ambiental. Fiquem de olho. Quando o GO ou as grandes corporações prometem te dar tudo de graça em troca de sua propriedade privada, o preço real é a sua liberdade. Agora, prestem atenção numa coisa. Se o neocomunismo das elites, você não terá nada e será feliz, é como se eles garantissem que você se comporte. Sim. E essa ferramenta chama-se Sistema de Crédito Social. De acordo com o que já vemos hoje lá no Xing Ling, esse sistema funciona como uma nota que o governo dá para você. Se você atravessa fora da faixa, sua nota cai. Se você criticou o sistema na internet, sua nota cai. Segundo relatos de cidadãos sob esse regime,
Se a sua nota fica baixa demais, você é proibido de comprar passagem de avião, matricular seu filho na escola e até conseguir um empréstimo. Mas vocês acham que isso é coisa só da China? Ah, eu falei, da Xing Ling? Abram o olho. Conforme diretrizes da cadernetinha de anotação 2030, o Ocidente está criando sua própria versão gourmet do crédito social através das pegadas de carbono individual. Já falei aqui sobre pegadas de carbono individual em outras lives. Segundo propostas das grandes instituições financeiras, em breve, o seu aplicativo de banco pode monitorar o que você come, para onde você viaja, o que você compra. Eu tenho um aplicativo no meu celular, que muitos de vocês devem ter aí, que ele já fez a atualização dele, que é o mercado. Ele já sabe as contas que você tem para vencer no mês. Tanto é que ele sugere, olha, dia tal vence sua conta. Olha, que tal comer um Big Mac agora? Tá sim, já fez a atualização. Então, se você consumiu carne demais ou usou muito carro esse mês, a sua cota de carbono diminui, o sistema bloqueia o acesso a certos consumos. Na visão do novo humano, isso não tem nada a ver com salvar o planeta, não mesmo. Tem a ver com adestramento biométrico. Eles querem substituir a moralidade da alma pela conveniência do algoritmo. E o braço direito disso é o Drex, as moedas digitais e os bancos centrais, diferente do dinheiro físico ou até do Pix. Essa moeda é programável, o Drex, e vai ser implantada em outros países aí também com outros nomes. De acordo com especialistas em tecnologia bancária, eles podem colocar uma data de validade no seu dinheiro ou decidir se você pode gastar com determinadas coisas ou não. Percebem o perigo? Eles não precisam de armas para nos prender. Eles só precisam de um botão para desligar o nosso acesso à vida em sociedade. Deixa eu ver se aqui é a feridinha. Não. Toma uma aguinha. Chega chegando, deixa seu coraçãozinho. Compartilha essa live maravilhosa. Bora! Agora imagina a propaganda. O governo chega e diz assim, ó, vamos transformar o seu bairro num paraíso. Vai ter uma escola, vai ter médico, mercado, lazer, apenas 15 minutos, a pé ou de bicicleta. Essa é a proposta da cadernetinha de anotação 2030. Parece um sonho de qualidade, não é? Um sonho de vida de qualidade? Parece um sonho. É o que eles chamam de cidade de 15 minutos. De acordo com o urbanista Carlos Moreno, criador do conceito, o objetivo é a hiperproximidade para salvar o planeta. Mas aqui em 2026, a gente já está vendo a letra miúda desse contrato. Vocês estão enxergando? A letrinha pequenininha? Segundo o que aconteceu em Oxford, na Inglaterra, o plano não é apenas colocar as coisas perto de você, é dificultar ou proibir que você saia da sua zona com o carro. Ou sei lá do que. Eles querem te monitorar o tempo todo. Eles instalam filtros de tráfego e câmeras de monitoramento. Se você quiser cruzar a cidade e ir de um bairro para o outro, você está fora. A sua cota é limitada. E aí, você é multado. Conforme críticos do projeto, como o psicólogo Jordan Peterson, isso é a perversão do urbanismo. Eles não estão expandindo a sociedade. O que eles querem é fragmentar em pequenos distritos controlados. Na visão do novo humano, a cidade de 15 minutos é o cenário perfeito para o crédito social que falamos antes. E se o seu Drex, a nossa moeda digital, estiver conectado ao seu rastreamento, o sistema sabe exatamente se você saiu da sua bolha ou não. É o confinamento disfarçado de sustentabilidade. Eles chamam de cidades felizes, mas de acordo com os protestos que vimos na Europa e no Canadá, o povo já entendeu. Você vira um prisioneiro do próprio bairro. Eles querem que você consuma o que eles permitem. Onde você vai? Onde eles permitem. A liberdade de ir e vir, que é um direito sagrado, está sendo trocado pela promessa de não precisar andar muito. Mas lembre-se, quem abre mão da liberdade por um pouco de conveniência, acaba ficando sem as duas. Exatamente isso. Agora, vamos para o ponto central da nossa reflexão de hoje. Eu quero que você pense isso aqui comigo. Por que as elites estão confiantes na cadernetinha de anotação 2030 se o comunismo lá atrás foi um fracasso que gerou fome e ditadura? E a resposta é uma só: tecnologia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
O comunismo antigo falhou porque era analógico. Eles tentavam controlar o povo na base da força bruta, mas não conseguiram controlar as pessoas, o que elas pensavam, ou como o mercado funcionava de verdade. Mas agora, em 2026, o cenário mudou. O neocomunismo das elites é digital. Eles aprenderam com os erros do passado. E sabe qual que é o calcanhar de Aquiles que eles acham que resolveram? A vigilância. No passado, eles precisavam de mil espiões. Hoje, eles têm o celular, o reconhecimento facial, a moeda digital. Eles não precisam te bater se você desobedecer eles. Eles só precisam apertar o botão de excluir do sistema financeiro. Pronto, acabou. Aí você não come, não acontece mais nada. De acordo com os entusiastas da quarta revolução industrial, a inteligência artificial agora pode fazer o que os ditadores do passado sonhavam: prever o seu comportamento. Eles usam a desculpa da sustentabilidade do bem comum para que você aceite essa nova coleira, achando que está moderno. Mas a pergunta que eu deixo para você é: se o sistema é o mesmo e o objetivo de controle é o mesmo, por que o resultado seria diferente? O neocomunismo não é uma evolução da humanidade. É apenas uma versão gourmet de escravidão. Eles querem que você seja o escravo feliz, conectado, sem posses. Mas o novo humano não troca sua alma por conveniência digital. Eles têm a tecnologia, mas nós temos a consciência. E a consciência é a única coisa que o algoritmo não consegue hackear. Agora, segura essa. Toma uma aguinha, deixa um coraçãozinho nessa live maravilhosa, compartilhe, porque a pista de dança não está entregando as nossas lives, os vídeos para os nossos outros irmãozinhos, outras almas. Então você precisa deixar seu coraçãozinho. Se você não é fã deste canal, torne-se fã deste canal maravilhoso. Me segue aqui no Construindo Novo Humano. Na outra plataforma começa com Y, termina com Tube, Construindo Novo Humano. Logo, logo vou ter várias novidades super legais. Me segue também lá naquela outra plataforma que começa com Insta, termina com Gram, @Nainura Santos. Lá eu falo de autoconhecimento e saúde e bem-estar para a gente poder blindar a nossa imunidade. Porque se acontecer um fato daquele 2020, nós temos que estar preparados. Sim. E eles vão passar igual um rolo compressor em cima da gente? Vai. Vai sim. Não tenha medo. O novo humano é soberano. A morte é uma passagem, é um portal. Trabalhe tudo o que você precisar trabalhar. Perdão, desapego. Viu? Bom, para concluir esse assunto, então, muitos gritam por lados, certo? Mas não percebem que o lado A e o lado B são apenas duas mãos de um mesmo sistema que quer aplaudir enquanto te prende. Podem espernear o quanto quiserem. Quem ainda tem lado A e B. Podem. Por quê? Podem espernear o quanto quiserem. Mas a verdade é que o comunismo do passado é um neocomunismo da cadernetinha de anotação 2030. E bebem da mesma fonte de controle. Calma que eu vou dar referência, você vai lá e pesquisa. A diferença é que agora eles trocaram fuzil pelo algoritmo e a censura física pelo bloqueio do seu dinheiro digital. É o mesmo veneno, é uma nova embalagem tecnológica. Ou você desperta agora e sai da dualidade, ou vai ter que engolir o sistema inteiro em 15 minutos. Pronto, falei. Referências para você sair da live. Vai lá conversar um pouquinho comigo depois no canal. Referências aqui, de repente você quer sair daqui, para da onde que ela tirou isso tudo? Só 3 eu trouxe aqui, são muitas. Escola de Frankfurt, teoria crítica. Podem pesquisar lá sobre a Escola de Frankfurt. Foram eles que entenderam que o comunismo econômico, pobre versus rico, não funcionaria no Ocidente. Então, eles criaram o marxismo cultural. Eles mudaram a estratégia para infiltrar a cultura, as escolas e a linguagem. O neocomunismo da cadernetinha de anotação é o triunfo dessa infiltração. Eles controlam a narrativa do bem comum para tirar a sua liberdade individual. Klaus Schwab, o capitalismo de stakeholders.
Fórum Econômico Mundial. O próprio Klaus Schwab, no livro The Great Reset, admite que o sistema precisa de uma gestão centralizada global. Isso é o neocomunismo puro. No papel, eles chamam de capitalismo de partes interessadas, mas na prática é o fim da propriedade privada individual em favor de um controle corporativo estatal. É o que o Estado e as Big Techs estão decidindo o que você pode ou não ter. Outra. Yuri Bezmenov, ex-agente da K, G de gato, B de bola. Entenderam, né? Entenderam, né? É aquela... Ele avisou lá atrás que o objetivo era nos tornar úteis para o sistema até que não precisassem mais de nós. A cadernetinha de anotação 2030 é a fase final da subversão que ele previu lá atrás. Entenderam? Então procurem as entrevistas de Yuri Bezmenov. Ele explica detalhadamente o processo de subversão ideológica. Certo? O que mais? Eu, vou falar agora a minha opinião, há muito tempo escolhi o caminho do meio, o caminho da verdade, assim como Jesus e Buda, que não tinham partidos, não tinham consciência, quer dizer, eles tinham consciência, vamos corrigir? Isso aqui vou editar depois. Há muito tempo eu escolhi o caminho do meio, o caminho da verdade, e assim como Jesus e Buda, que não tinham partido, eles tinham consciência. Porque enquanto muitos brigam pela cor da bandeira, a cadernetinha de anotação, está trocando o mastro por uma coleira digital. Simples assim. Vocês entenderam, então, o recadinho que eu quis trazer? A gente vive no comunismo disfarçado. Não sou eu que estou falando. Existem diversas referências. Diversas. Aí os bonitinhos, de um lado, ficam falando do outro lado. Vai estudar, caramba. Tem um arsenal de livro, de referência. Vai estudar. O que mais? Deixa eu ver. Então, meus amigos, é o seguinte. Nós viajamos hoje desde o segredo do Obama, de Epstein, até as engrenagens da cadernetinha de anotação 2030. Vimos como o trabalho, o dinheiro e a tecnologia foram usadas para cercar nossa liberdade. Mas agora, eu quero convidar você para respirar fundo comigo. De acordo com as leis universais, nenhum sistema de controle consegue separar uma consciência que decidiu despertar. O calcanhar de Aquiles deles é a sua dependência. Eles precisam que você tenha medo, que vibre na escassez, e que você acredite que o Drex, com ou sem ele, e a cidade de 15 minutos, você não sobrevive. O novo humano sabe de uma verdade que eles tentam esconder a todo custo. A abundância é um estado de espírito, não é um saldo na conta bancária. Como a gente vence agora o neocomunismo tecnológico? Primeira coisa, saindo da frequência do medo. Eles se alimentam da sua ansiedade. Quando você se centra e confia na sua centelha divina, você se torna invisível para os algoritmos de controle emocional. E ela vai ser a sua guiança. Eu vivo falando isso daqui. Saia da frequência do medo. Outro. Busque autonomia. Comece a valorizar o que é real. O produtor local, o olho no olho, o conhecimento que ninguém te tira. Aprenda outras coisas manuais, como os nossos avós sabiam fazer. Quanto menos você precisar das facilidades da Matrix, menos poder eles têm sobre você. Faça também outra coisa, conexão real. Eles querem nos isolar em bolhas digitais. Nós respondemos criando comunidade de verdade, onde o ser humano vale mais do que o crédito social. Conforme as profecias dos tempos atuais, estamos vivendo a separação do joio do trigo. De um lado, o sistema de controle total. Do outro, a humanidade livre, soberana, conectada com a Terra e com o cosmos. Eles podem ter os satélites, as moedas, as leis, mas eles não têm o seu espírito. A verdadeira cadernetinha que importa é a agenda do seu despertar. Não se deixe abater pelas notícias. Usem-nas como mapa para saber para onde ir. Vocês são seres estelares vivendo uma experiência humana. E nenhuma grade digital é mais forte do que a luz que habita em vocês. Então, se você é dono de si, comente aqui no chat. Eu sou livre e soberano. Vamos escapar de tudo? Não, mas de grande parte, depende de nós. E o curso da cadernetinha de anotação pode mudar. Ela pode não ser implementada
Tudo agora, como vem sendo falado. Porque eu acredito no seguinte, agora é minha opinião. Para implantar tudo isso que eles querem na cadernetinha de anotação, vai ter que acontecer uma coisa bem grave. Do tipo nível ano de 2020, para cima. Para desarranjar a geografia. Então, vamos ter consciência e não vibrar no medo. Pode mudar o curso de muita coisa ainda. Me perguntaram, não sei se foi aqui no chat, se foi no canal em algum dos vídeos, por que, que a grande elite deixou vazar essa coisa do Epstein? Não deixou. A coisa foi criando, foi escalando. Isso daí já desorganizou. Entendeu? Não estava nos planos esse vazamento nessa magnitude. Eles não conseguiram conter. Aí teve que vir o Obama falar do ZT. Entendeu? Certo? E aí, pra gente fechar o tema, antes de ir pro chat responder as perguntinhas, eu quero fechar deixando o seu coração banhado em luz. Eu quero contar uma pequena história, que é um conto indiano, que é do rio e do oceano. Antes de eu começar a contar, o objetivo do canal não é plantar medo no seu coração. É para te trazer clareza, para você enxergar nas entrelinhas, para você entender como é que é feita a manipulação. Não vibre no medo, não tenha medo de nada, nada. Seja do que for, catástrofe, bichinhos, vírus por aí, não. Viu? Não é essa a intenção do canal. Eu comecei a trazer assuntos de constipação, que não tem nada de constipação, porque o povo é curioso e ama, mas eu sempre estou ligando à reencarnação, ao despertar da consciência, viu? Para trazer leveza, para você poder entender também sobre o despertar, sobre a reencarnação, tá? Então, essa história que eu vou contar é uma pequena história que fala das margens do rio Ganges, lá na Índia. Diz a lenda que um jovem discípulo perguntou ao mestre: Mestre, se a gente morre e nasce de novo e esquece de tudo, para onde vai o amor que a gente sentiu? Ele se perde no caminho? E o mestre sorriu e levou o jovem até a margem de um grande rio. Ele disse: Olhe para essa água. Ela nasce lá no topo da montanha, como uma pequena fonte cheia de pressa. No caminho, ela vira riacho, corre entre as pedras, sofre com calor, evapora, vira nuvem e cai de novo como chuva. O mestre continuou. Cada vez que a água cai como chuva e volta para a terra, ela parece uma nova água ou não? Ou seja, ela não lembra que já foi gelo no topo da montanha ou vapor no céu. Mas dentro de cada gota existe um desejo secreto, uma memória magnética que empurra sempre na mesma direção, o oceano. Entende? O mestre continuou. O amor, meu filho, é como esse oceano. Não importa se você reencarna como um rei, ou como um servo, ou como um pássaro, ou como uma flor. O amor que você cultivou por uma alma é a bússola que você faz se reencontrar na próxima margem. Vocês podem não lembrar os nomes, as datas, os rostos, mas o coração bate mais forte, a alma descansa e você sente aquele quentinho de quem finalmente chegou em casa. O mestre então olhou nos olhos do jovem e disse: a reencarnação não é para a gente lembrar de fatos, é para a gente aprender a amar. Cada vida é uma sala de aula. E o amor que você sente hoje por alguém ou por essa missão de luz é um tesouro que você leva no seu DNA espiritual. Nada se perde. O amor é o único passaporte que não expira. Tá bom, meus amores? Vamos pro chat agora responder as perguntinhas. Lavagem cerebral, verdade. Meu Deus. Não tem banquinho para sentar. 8 horas em pé, a Fábio falou. Sim, os despertos estão saturados dessa forma de escrava de jornada. Estão saturados, ninguém aguenta mais, está todo mundo cansado. Sim, dificuldade de encaixar no trabalho, Lulu. A Cristina falando que entrou em colapso no último trabalho. Complicado, as pessoas não entendem, né? Acho que está com frescura. Pois é, a Cristina chegou num estado deplorável e ninguém para olhar para você, né, Cristina? A gente tem que perceber. É bom a Cristina ter falado isso. A gente tem que perceber nas outras pessoas. De repente a pessoa não tá legal, a gente tem que ajudar a pessoa.
No Leão, essa questão do retorno à consciência, você poder falar dos relacionamentos amorosos? O que, Leão, que você quer? Você quer falar sobre encontros de almas, por exemplo? Encontro de almas, o Leão, deixa aqui para mim de novo. Se elas tiverem que reencontrar de novo, elas vão reencontrar. Viu? Agora, tem alma que vem aqui para ajudar uma a outra. Vou dar um exemplo, de despertar. Cumprir o trabalho, separa. Isso significa que elas não são almas gêmeas? Não. Significa que uma veio aqui despertar o que a outra não tinha nela, entende? Às vezes funciona como espelhamento. Cumpriu o que tinha que ser feito naquela encarnação, separa, pronto, acabou. A Tatiana falando, estamos vivendo no tecnofeudalismo. É bem isso aí. Bora. Deixa o seu coraçãozinho nessa live maravilhosa. Bora. Se você não me segue aqui, Construindo o Novo Humano, Construindo o Novo Humano, nas outras plataformas, Construindo o Novo Humano, Fabiana falando, dividir para conquistar. Sim. César, lá em Roma. Acabar com a pobreza matando os pobres. É exatamente isso, Tatiana. Quer matar os pobres matando de trabalhar. Cidades inteligentes. Sim, Josias. Fabiana falando, precisa de ter um terreninho para uma horta. Sim. Sim. Deixe seu coraçãozinho. Se você não me segue nas outras plataformas. Cida, sou nova aqui. O que você acha das canetinhas? As canetinhas são polêmicas. Eu não vou. Quando eu trago sobre as canetinhas, eu falo: olha, a ciência descobriu isso e aquilo dentro da canetinha. Aí, cada um toma se quiser ou não. Entende? Eu não posso interferir falando para você se você toma ou não. Sabe por quê? Gera karma. Vou gerar karma junto com você. Vamos supor que você, na sua encarnação, porque sim, nós temos uma programação. Aí eu fiquei buzinando, falando, não toma, não toma, não toma. Aí o que aconteceu? Você não toma. Mas era para tomar, era para você poder passar por essa experiência. Aí, você seguiu meu conselho, o que acontece? Nós duas vamos ter que vir aqui resolver na próxima encarnação. Eu não quero, não. Então, o livre-arbítrio, eu trago aqui, olha, tem isso, acharam aquilo, é assim. Aí fica a critério de cada um se toma ou não. Viu? O que vocês sentem no coração? Tem que perguntar para você mesmo. Faz sentido para mim tomar? Faz. Não faz? Não faz. Pronto. Ariane, tô cortando arroz e refri. Tatiana, essa conta do vermelho aí no seu banco? A maioria dos brasileiros, né? Josiane, tá. E se guardar dinheiro em casa? Cuidado, Josiane, vai que pega fogo em casa. Olha, se for acabar com o dinheiro físico mesmo, eles vão recolher. Vai ter o tal do recolhimento. Sim, estão líquidos. Tem a ver com o despertar. Às vezes, um do casal tá bem raso, não acompanha. Viu? E aí, se não separa, continua aquela relação bem aguada, superficial. Aí você se sente desconectada, você não sente que tem um parceiro ali que você pode compartilhar certos conhecimentos com ele, entende? Faz parte do despertar, sim. Viu, Gisele? Então, eles vão, se for acabar com o dinheiro físico mesmo, eles vão recolher. Então, não sei se adianta muito você ter dinheiro físico. Certo. Para você que chegou aqui agora, deixa seu coraçãozinho. Me segue aqui, Construindo o Novo Humano. O beicinho nervoso querendo a groselha. Sim. O chip é o celular? Sim. A gente não fica sem o celular, né? Não, eu não estou afirmando, tá? Eu estou falando que a gente não fica sem o celular. Sim. Uhum. Isso, Tatiana, falando que percebeu que o algoritmo fica empurrando certas coisas que ela nem pesquisou, verdade. No Leão, não tem muito o que fazer, não. O que eu coloquei algumas dicas no e-book que eu preparei, inclusive você que ainda não solicitou o seu e-book, que é gratuito, pode me chamar lá no Insta, @Nainura Santos. Eu coloquei algumas alternativas, né, para você poder ter um banco, por exemplo, que não é rastreável. Eu não vou ficar falando o nome deles aqui, mas lá no e-book tem algumas dicas de como a gente se proteger nesse ano de 2026. Inclusive, eu coloco lá sobre moedas, tá? Sobre bancos, são dicas.
Isto. Sim. Boa noite, boa noite. Para você que chegou agora, deixe seu coraçãozinho. Luiz Laden. Luleão, me chama lá no Insta, @Nainora Santos. Luiz Laden, eu trouxe o material aqui, você falando que o comunismo nunca existiu, depois vai lá, pesquisa. Me chama lá depois no TEC, termina com GRAN, Cristine, viu? Então, respondendo aos que chegaram aqui depois, talvez, né? Depois que eu falei sobre o assunto do comunismo, do neocomunismo, tem as referências aqui, pode ir lá pesquisar. Não sou eu que estou falando. Sim, Fabiana falando, lá do A e B, trabalham juntos e dão risada na nossa cara. Sim. Sim. Luiz Laden. Tem a ver também com o condicionamento, né? Cerquinha. Querem o gado bem cercadinho. Tatiana, o capitalismo acabou? Não, tá tudo junto e misturado. Mas o sistema funciona nesse modelo que eu passei aqui. Vem funcionando, né? Josiane, caramba! Que é caramba? Boa noite, almas lindas! Que é caramba, Josiane? Sempre é tempo, é. Almas lindas estava trabalhando, vai ficar milionário. Luiz Laden, cuidado com os nominhos. Foi bloqueado o seu comentário, então toma cuidado. Canal top. Vi seu vídeo sobre Lúcifer. Meio que penso assim como você explicou. E o vídeo, ele tem um simbolismo. Poucas pessoas compreendem. Então você, canal top, provavelmente entendeu. Gratidão. Eu não vou trazer muita coisa rasa. Eu tento explicar bem explicadinho, porque às vezes tem gente que não entende. E tá tudo bem. E esse material que eu tô trazendo aqui no canal é um preparatório. Porque eu vou trazer novidades em breve pra gente fazer estudos profundos. Se a pessoa não consegue acompanhar meu pensamento aqui agora, como é que ela vai acompanhar um pouquinho mais profundo? Não tem jeito. Luiz Laden, eu respeito sua opinião, mas o meu caminho é do meio, viu? Da minha verdade. Eu não vivo num sistema dual faz muito tempo. Isso é escolha de consciência, viu? Mas eu respeito a sua opinião, porque você ainda está dentro da caixinha, tá bom? Mas eu respeito a sua opinião. Josiane está desconstruindo. Você estudou as tabletas sumérias? Sim. Nayade. Ah, não, tá falando com a Luzia, né? Com Luiz Laden, sei lá como é que é o nome. Luiz Laden. Bora. Não sei para quem a Nayade está falando. Não adianta discutir com o Luiz Laden, porque ele está preso na caixinha ainda. Tenho 3 cafeteiros, mas gosto de passar da chaleira para a térmica. Isso seria... Ótimo! Sim. O manual. Sabe por quê, Fabi? A Fabi tá falando assim, ó, tenho 3 cafeteiras, mas gosto de passar da chaleira para a térmica. Isso seria o manual? Sim. Porque você faz com presença, já medita, faz igual eu faço. Vou lá ver quantas bolinhas fez lá no pó de café, entendeu? Boa noite. Você é desse planeta? Deveria ser falando. Luiz Fernando, gratidão, Luiz Fernando, gratidão. Claro que eu sou, estou humana. Você está humano, mas nós somos ETs. Estamos humanos, mas somos das estrelas. Tatiane, já achou, minha querida? Somos todos esquisitos. Você está lá no grupo do Tec Termino com Gran? O link está aqui na bio do canal. Quem desejar entrar lá no grupo do Tec Termino com Gran, o link está aqui na bio do canal. Lá tem uma galera super legal. A gente está sempre conversando certos assuntos, fazendo perguntinha. Tem um amiguinho, o Bad Lu, eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, que faz umas perguntas que eu me divirto à beça, com todo respeito.
Quando ele vem com uma perguntinha, eu já sei. Então tem uma galera muito legal lá, de vez em quando eu tô lá também respondendo as perguntinhas. Tem material para baixar, para ajudar no despertar da consciência. Fabi fala, não julgue. Isso, somos livres, soberanos, não é? O que você me diz? Olha, canal top. Não existe, todo material vai ter alguma coisinha, viu? Não é que existe mais correto ou menos correto. Alguns vão ter interpretações diferentes, vamos falar assim, não é que não está certo ou errado. Tem interpretações diferentes, viu? Interpretações diferentes. Tudo já está fora do controle. José, beleza. Peraí. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. E Luiz Lado, então, aí você está falando, quero ir embora daqui, ascensionar, não quero nem ficar na nova terra. Pois é, isso, o que você está falando é falta de integração. Eu já falei isso aqui em outras lives. Quando você não se integra, vivendo a experiência humana, você se fragmenta e volta aqui de novo. E para ascensionar, tem que estar no mínimo acima de 500 Hz, para cima, acima de 500 Hz. Viu? Trabalhar desapego, perdoar, resolver todos os seus BOs que você tem com as pessoas. E a nova Terra, a quinta dimensão, por exemplo, nós já estamos. Isso é frequência. A visualização de luz ajuda. Não ajuda, Lulu. É o segredo e vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, música aumenta a vibração. Viu? Eu sou mais da música do que, às vezes, de uma cor, de uma visualização ali de cor, por exemplo. A música aumenta muito mais a vibração. Viu? Você ter contato com a natureza. Luiz Laden. Essa coisa do corpo criogênico, ninguém tem certeza disso, não. Viu? Não tem certeza disso, não. Não fique esperando que vai ter um corpinho seu lá para despertar. Viu? Bora! Dead Lu, eu estou me sentindo cansada demais. Durmo e acordo como se não tivesse dormido. Exatamente, você trabalha, Cristina? Às vezes o seu trabalho sugando tudo de você. Viu? Bora, deixe seu coração. Eu ainda estou questionando Josiane. Larga de mão dessas caixinhas. Larga de mão. Entendeu? Larga de mão. O negócio é você pegar um pouquinho de cada coisa, aquilo que faz sentido para você e pronto. Não fique dentro de caixinhas. Caixinhas aprisiona. Por isso que é caixinha. Caixa fecha, fica lá dentro. Charles, estou ficando irritada à toa. Não fica. A Cida já falou, já perguntou das canetinhas. Não tem certo, não tem errado. Eu já falei que o mal, aliás, o bem, usa o mal para nossa evolução. Viu? Sim, relacionamentos superficiais. Interferir no livre-arbítrio é sério, sim. Cida. Bora! Para você que não me segue aqui, Construindo Novo Humano. Nas outras plataformas, Y que termina com Tube, Construindo Novo Humano. Lá no Insta, que termina com o que eu já falei, Construindo Novo Humano. Lá no meu privado particular, @Nainora Santos. Lá eu falo de autoconhecimento e saúde e bem-estar para a gente poder blindar a nossa imunidade. Vixe, peraí. Aí se a pessoa vai por engano e tenta alertar que é ruim, faz mal, não faz sentido, não entendi. Não entendi. Que é isso? O chat voltou. Tô para me separar. Dead Lu. Então, pois é. Acontece mesmo. Viu? Separação agora tá acontecendo muito por causa disso. Não é compatível mais. Charles, estou deixando de comer carne.
Mas está difícil. Mas não força, viu, Charles? A gente não é obrigada a parar de comer carne. A gente para de comer carne, às vezes, porque a gente começa a rejeitar, ou por consciência, por causa dos animais e tal. Se você não consegue ficar sem a carne, não tem por que você parar de comer carne. Viu? Tá? Para você que chegou aqui agora, as lives acontecem toda quinta e domingo, às 20h30. Às 20h30, toda quinta e domingo. Como a constelação familiar e outras ferramentas depende de caso para caso. Tem gente que faz a constelação e é muito bom, mas tem gente que faz e não tem resultado nenhum. Assim como a psicoterapia. A psicoterapia, na maior parte das vezes, é excelente, mas às vezes tem gente que faz e não vê resultado nenhum. Então depende de pessoa para pessoa. Eu acredito, Luísa Castro, que existe vida após a morte. Sim. Eu acho um desperdício esse corpinho morrer e do outro lado não ser nada. E não sou eu que estou falando. Diversas correntes espiritualistas falam que existe vida após a morte. Já trouxe no canal aqui vídeo sobre o Bartodol, que é o livro tibetano dos mortos, falando, muita gente acha que eu tô, nossa senhora, muita gente acha que o livro fala de coisas de morte, sei lá do que. Não, é um estado de consciência. É um estado de consciência. O que aconteceu com o comunismo, ele vai ser transmutado agora com a implantação da Agendinha 2030, Milena. Viu? É que as pessoas acham que a gente não tem um sistema comunista. Mas tem sim. A cadernetinha de anotação é o neocomunismo. É o comunismo gourmetizado, melhorado agora. É isso. Eu não tenho Face, eu não tenho nada, só TikTok. Sim, senhor. Luiz Lado. Certo. Para você que chegou agora, muita coisa chega. Bem, Josiane, fique calma. Eu te mandei, eu acho que uma mensagem no privado, não sei, falando dos conhecimentos. Você tem que montar o seu próprio conhecimento, viu? Às vezes você pega informação de um daqui, outro ali, um aqui, outro ali. Você tem que montar a sua própria verdade. Ressoa uma coisa que a pessoa falou, guarda com você. Não ressoa o resto? Então, lixo. Pegou do outro, ressoou com você alguma coisa? Guarda no seu coração. É assim que você vai montando a sua própria verdade. Checa também, né? Vai lá, checa. Ó, essa pessoa tá falando aqui faz sentido? É isso mesmo? Porque tem os estrelosos, né? Vocês sabem. Os estrelosos são incríveis. É nave baixando para vir buscar. É uma coisa de louco. Agora tem a nave do Bashar que vai vir buscar os seguidores lá no Texas. É assim, os estrelosos. Viu? Aí tem que tomar cuidado. Luiz Fernando. Ah, já falou. O Luiz Laden tá fazendo uma festa aqui no chat. Cristine. Para você que não me segue aqui, Construindo Novo Humano. Nas outras plataformas, Construindo Novo Humano. Em breve nós vamos ter muitas novidades. Sim, sim, sim. No Leão, não entenda o que é Deus, não. Entendeu? Deus é incompreensível para nós, réis, mortais, humanos, pequeninos demais. Não é ego, não. É uma coisa assim, incompreensível. O humano não sabe descrever o que é Deus, viu, Leão? Não é ego, não. Só não precisa de ter raiva, né? Viu? Não precisa ter raiva. Porque tem gente que leva pro coração. Isso. Cristine, não, eu larguei o emprego, vivo com o mínimo desde que entrei em colapso. Pois é, cuidar de você. Isso, né, Fabi? Não tem que ficar questionando quem é Deus, viu? É incompreensível. Leão, tantas versões e algumas. Ixi, rolou um negócio aqui. Cadê o da Leão? Leão. Tantas versões e algumas coisas que eu não consigo digerir e aceitar, sabe?
Acertar sabe sobre o de quê? De quê? Deus ou Demiurgo, cão do universo? O leão. Hã? Criaram um personagem do Demiurgo, cão do universo. Eu já trouxe falando dele aqui, dos Arcontes. Ah, o livro Violetas na Janela é lindo. Lindinho. Os estelosos, sim. Estelosos são muitos. São marmotas. Josiane que tá falando. A Josiane que tá falando. E os Dáquilas são... Ah, não sei. O que você acha, Dedlu? Hã? O que você acha, Dedlu? O Dáquila é estrelosos? Eu não sei. O que você acha a respeito da Irá? O que é isso? Não sei. Ora, o que eu acho da quaresma? É um símbolo, né, para a igreja da caixinha. É uma caixinha, né? É uma caixinha. Tem gente que guarda o período. A gente tem que guardar todo dia. Né? Não é só um período. Hã? Bom, acho que eu acabei, né? Legal. Para você que chegou aqui agora, nossas lives acontecem toda quinta e domingo às 20h30. E se você está com a sua vida bagunçada, não sabe qual é o seu propósito de vida, propósito de alma, não sabe qual direcionamento está perdido no relacionamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar, é uma leitura do seu campo energético, eu converso com a sua alma para saber o que ela está precisando neste momento. Às vezes é um alinhamento, uma direção, para você saber seus dons. Se você é um lemuriano, você vai ter aptidão para certas coisas. Se você é um Atlântido, você vai ter outro dom. É diferente, certo? Então, você pode me chamar aqui no privado do TikTok ou lá no Insta, que termina com Gran, @Nainura Santos. Eu quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui, que foi sensacional. A gente desmontou mais um castelinho sobre o comunismo, viu? Dormam com esse barulho. Então, hoje é quinta, né? A gente se vê domingo, análise de filmes e atualização do palco mundial. Um grande beijo a todos vocês, soberanos. E a gente se vê aqui no canal Ainda Conversando e no domingo, na próxima live, às 20h30. Beijo no coração.